Eu espero que todos estejam bem. Vocês estão bem? Vai chegando o final de semana, todo mundo vai ficando cansado. Falei para o pastor que eu fiz uma arte, né? A gente não pode reclamar quando a gente faz arte. Subi num puff lá em casa e na hora de descer eu dei mau jeito no joelho, mas tinha melhorado. E tomei lá o remédio que meu filho falou e tal, melhorou. Ai, estou toda feliz. Aí agora o Guilherme foi buscar a gente em casa, porque o pastor estava em outro lugar. E na hora que eu entrei no carro novamente, o joelho fez graça. Mas está tudo bem. O joelho dói, mas a garganta está boa. Então, o negócio agora vai ser com a garganta. Então, tudo bem com o joelho. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Um versículo pequeno e conhecido. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Neném está ficando lá sozinho. É isso aí. Criança criada dentro da igreja vai de bebê. Vai e eles ficam, é como se fosse a casa deles. Todos acharam? 1 Coríntios 10, 12, diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos honra e glórias por podermos ter o privilégio de estar na tua casa, por podermos adorar ao Senhor com nossos louvores, com adoração, com aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Nós te louvamos porque isso é privilégio. E agora, Deus, ao meditarmos na tua palavra, que o Senhor possa usar a minha vida, usar a minha boca, e a mesma forma que o Senhor ministrou ao meu coração, que o Senhor possa ministrar também ao coração da tua igreja, e que possamos sair daqui edificados pela graça, pelo conhecimento e pela presença do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Quando a Bíblia diz isso, a gente logo percebe que ela já está sugerindo ou alertando que qualquer um de nós podemos cair. Às vezes nós ficamos tão donos de si mesmo, tão seguros de nós mesmos, que a gente fala, não, eu sou inabalável. Não, comigo é só vitória, é só glória. Não, nada me derruba, nada me perturba, nada me faz cair. Mas quando nós vamos vendo na nossa caminhada, às vezes pelo fato de sermos às vezes até prepotentes em achar que nada, que eu tenho a força, a gente acaba se decepcionando no meio do caminho. Claro que com o Senhor Ele nos garante essa força, resistência, resiliência, mas nós temos que saber que nós somos humanos limitados, e se não for pela graça do Senhor, nós não conseguimos sair do lugar. E falando sobre isso, vocês já pararam para pensar que às vezes nós levamos tempo, anos, para construir alguma coisa, e em fração de segundos, tudo vem a se perder? Já aconteceu isso com vocês? Coisas que vocês possam ter vindo planejando há muito tempo, ou construindo há muito tempo, e aí por uma questão de segundos, de um vacilo, de um erro, de uma falha, tudo se perde. Vai tudo ao chão. Nesses últimos dias nós temos conversado em casa e falando que é interessante que como nós às vezes achamos que tropeçamos em pedras grandes, e na verdade as pedras grandes a gente não tropeça, porque a gente enxerga elas e acaba respeitando, tem uma grande pedra na minha frente. Mas normalmente a gente tropeça com pedregulhos, com coisas pequenas.
E às vezes essas coisas pequenas vão passando, às vezes a gente acha que aquela pedra está aqui, aí a gente vem, ela é pequenininha, eu pulo essa pedra. Mas a gente não tira ela do caminho. E aí nós vamos acostumando tanto que uma hora você vem e tropeça naquela pequena pedra. É igual aqueles degrauzinhos que tem em casa, sabe? De um cômodo para outro. Você sabe que tem, mas às vezes você é tão distraído, passa e aí tropeça. Então nós vemos que às vezes pequenas coisas colocam tudo a perder de coisas que a gente já vem construindo há tanto tempo. Essa mensagem, ela falou ao meu coração, quando Deus começou a falar ao meu coração, foi de domingo. E todos vocês sabem que no domingo nós tivemos lá a implosão de um prédio lá no Aquários. Como nós moramos lá, a 2 quadras desse prédio, não tinha EBD, muitas pessoas pediram para um monte de coisa, choraram para o pastor, e ele acabou falando, o pessoal que não vinha, desmarcou a escola dominical. Nós estávamos ali, e aí nós falamos, então nós vamos lá ver a implosão. Afinal de contas, é uma novidade, nunca vi. Vocês já viram implodir um prédio? Eu agora posso dizer que já. Então, nós temos visto, porque nós moramos ali no bairro, que essa preparação já vem há dias. Engenheiros, a empresa grande lá vem, tinha faixas falando do horário, dos cuidados, enfim, então já estava sendo preparado. E nós, como bons curiosos, nós fomos lá. Esse prédio, ele fica na Avenida Tubarão, que é uma das avenidas principais e é onde tem os prédios mais bonitos do Aquários. E ele ficava mais ou menos mais para a esquina, perto ali da Cassiano Ricardo. O histórico desse prédio, 30 anos que esse prédio estava abandonado. Ele foi construído com o propósito de ser um hotel, mas nós não sabemos por qual razão, se foi por questões administrativas ou financeiras, parou, e aí não teve o acabamento, e o prédio foi ficando, e foi ficando. Então, todas as vezes que nós passamos lá com o Robson, caminhando, tudo, todo mundo, se nós fazemos isso, todo mundo fazia, né? Olhava aquele prédio e falava assim, puxa, que judiação, um prédio já levantado aí, sei lá o que aconteceu, sei lá de quem é isso daí, mas aí parado, olha que prejuízo, né? Tanto tempo lá. E aí, nós vimos que a empresa que comprou agora o terreno, achou melhor, ao invés de aproveitar aquilo, talvez também porque não tinha propósito em hotel, inclusive tem um outro projeto, ao invés de aproveitar qualquer coisa, o que aconteceu? Vamos implodir. Vamos implodir, provavelmente, não só porque não serviria para o projeto deles, mas também por 30 anos abandonados. Abandonado aquele terreno e aquele prédio, com certeza as suas estruturas deveriam estar já também comprometidas. Então, você pegar algo abandonado e dar continuidade também pode ser perigoso. E disseram que o projeto para aquele lugar é de fazer um edifício de luxo, de 33 andares, com apartamentos de 500 metros quadrados. Vai ser, como chama, meu amor? Mansões do Aquários. Mansões suspensas, 500 metros quadrados de apartamento. 33 andares. Então, o projeto, aquele prédio abandonado, então foi condenado, e aí agora o que nós vamos fazer? Vamos implodir. Aí começou a novidade, vão implodir. A gente já viu na televisão, né? São Paulo, em outros lugares, implodir. Mas, pessoalmente, a gente não tinha visto. Essa cena, essa expectativa de implosão desse prédio,
causou uma curiosidade em todo mundo. A cidade toda ficou curiosa, primeira vez em São José dos Campos, que ia se usar essa técnica, e aquilo atraiu muita gente, inclusive nós lá de casa. Mas tinha muita gente lá para poder ver. E é interessante porque foi recomendado que os vizinhos tivessem que sair do prédio, dos seus prédios, por questão de segurança. Vai que dá alguma coisa errada, né? Então, por questão de segurança, todo mundo sai. Nós estávamos a 2 quadras, não foi mandado a gente sair, mas eu confesso que eu falei assim, não sei se eu quero ficar aqui em cima, não. Porque a gente mora no 12º andar, vai que dá alguma coisa errada, e aí, de baixo corre mais rápido, mas lá de cima não tem jeito. E aí nós fomos lá para poder ver. E tinha gente muito mais de fora do bairro do que de quem estava ali mesmo. Porque eu acho que o pessoal que estava na redondeza, que teve que mandar sair, esse pessoal, alguns foram viajar, outros com certeza não devem ter gostado de ter que sair do seu apartamento, mas tinha gente de tudo quanto é lado. Todo mundo com câmeras, com tripé, esperando o momento para aquele prédio cair, para aquele prédio implodir. E é interessante que um prédio que levou provavelmente meses ou anos para construir, depois de tudo, né, preparado, levou 7 segundos para cair. É muito interessante. Eu tive uma mistura de sensação, e eu creio que foi por isso que entrou essa reflexão no meu coração, porque eu fiquei com o celular assim. Inclusive, minha filmagem ficou boa, geralmente ficou horrível, porque eu sou péssima com esse negócio. Mas a minha imagem, porque a gente estava bem de frente, pessoas disputando, gente, não era o nosso caso, quando nós chegamos já tinha muita gente, mas tinham pessoas disputando a primeira fila ali para poder ter a melhor imagem, para poder ver, que curioso, eu quero filmar, eu quero postar. O nosso vizinho, inclusive, estava na primeira fileira ali, da onde estava a faixa para não ultrapassar, e nós estávamos mais para trás. Mas eu lembro que eu deixei o celular ligado. E quando aquilo caiu, cai de assim, né? E entra, nem o chão tremeu. Nem o chão tremeu. A impressão que dá que um prédio daqueles implodindo vai fazer um barulhão, e vai tremer, e todo mundo vai achar que é meio que um terremoto. Nem tremeu o chão, tamanha tecnologia, tamanho preparo. Porém, quando depois, assim que caiu, e nós estávamos de frente, levantou uma nuvem daquela de poeira, e veio vindo assim, e nós, saímos correndo, aquela multidão, todo mundo correndo. Nós chegamos em casa, todo empoeirado. Tudo empoeirado, e na minha casa tinha poeira, 2 quadras depois. Aí fala, vai curiosa, vai lá ver. Aí ficou cheio de cabelo, tudo, meu celular ficou tudo cheio de pó. Mas quando veio aquela fumaça escura, veio à minha memória aquela tragédia do 11 de setembro, das Torres Gêmeas. Imagina ali, nós estávamos vendo, preparados para aquilo que ia haver. Tudo calculado. Não aconteceu nada. Não prejudicou ninguém, a não ser chegar em casa sujo. Mas e naquela Torre Gêmeas, onde as pessoas, centenas e centenas de pessoas, foram pegas desapercebidas. E não teve preparo nenhum. E quando aquele prédio foi ao chão, aquelas torres foram ao chão, não somente prejudicou e, lógico, veio a óbito todos os que estavam ali, mas também causou um estrago em toda a redondeza. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, ao mesmo tempo que você contempla a tecnologia, como assim? Nem tremeu o chão. Veio aquela fumaça, e aí a gente saindo correndo, apavorado. Sabe aquele negócio? Eu sinto falta de ar, quando esse negócio, assim, aquela fumaça preta vindo.
E eu já tinha machucado o joelho, aí assim, né? Sai assim, sai correndo, fala, vai. Mas, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando naquilo. Meu Deus, tantos anos, tanto investimento naquele prédio. 30 anos parado, abandonado. E agora 7 segundos para ir ao chão. E pensando nisso, eu quero fazer uma meditação com vocês, exatamente sobre esse cenário que nós conseguimos ver ali naquele lugar. Dividindo em 3 partes. Eu quero fazer uma analogia, não de coisas materiais, mas da nossa vida. Então, nós podemos falar do prédio que foi implodido, da empresa que foi contratada para implodir e a multidão. Quando nós começamos a analisar esse prédio como uma vida, ou como uma família, ou como algo que foi construído, nós podemos falar então que o prédio seria a nossa vida. Desde que nascemos até agora, ela está em construção. Cada dia a gente vai colocando um tijolinho, cada dia nós vamos formando um cômodo a mais ou aperfeiçoando a nossa casa. Mas a Bíblia diz assim em Provérbios 24:3: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Então, uma casa, para ser edificada, ela precisa ser edificada com sabedoria. E para que ela fique firme e estabelecida, a necessidade de inteligência. E qual é essa inteligência? A inteligência de construir de forma correta. Por isso que em Lucas 14, 28-30 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-las? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Provavelmente muitas pessoas devam ter falado dessa construtora, dessa empresa que começou aquele prédio e não terminou. Puxa, foi tudo em vão. É certo que quando nós temos um projeto de construção, seja de vida, seja uma empresa, seja um casamento, um relacionamento, qualquer coisa, quando ela não é planejada, o risco de dar errado, com certeza é grande. Tudo aquilo que não foi planejado, corre o risco de, no caminho, dar errado e termos muitas surpresas. Porque não foi planejado. Você começa a fazer uma coisa, mas não parou para pensar se você tinha condição de terminar. Inclusive, você não sabe nem como ia construir. Sabe, igreja que não é feito uma planta, um projeto, e aí levanta um pedaço daqui, aí depois derruba aqui, levanta aqui, derruba aqui. Eu tenho alguém que eu conhecia que fazia muito isso, né, bem? O meu sogro fazia isso, não fazia um projeto correto, então eu chegava lá, estava montado o negócio. Quando eu voltava lá, aquilo tinha sido destruído, construí outra coisa. Isso não termina. Então, algo que a gente faz sem planejamento, é óbvio que vai trazer problemas, dificuldades, atrasos e frustração. Mas eu não quero falar de algo que não foi planejado, porque isso é óbvio que vai dar errado. E quando nós planejamos, nós calculamos, nós sonhamos, nós oramos e começamos a construção, seja da vida, da empresa, do casamento, e no meio do caminho as coisas começam a dar errado. Ah, peraí, eu não planejei? Mas eu não orei? Mas eu não tinha certeza disso que estava sendo construído? E agora, olha como é que está. Está dando tudo errado. O negócio saiu do lugar. E aí você vê que quando nós não planejamos alguma coisa, primeiro porque já vem os acusadores mesmo, também começa a fazer as coisas nem planeja, por isso que dá nisso.
Mas quando as coisas são planejadas e de alguma forma organizadas por nós e começam a andar errado, qual é o sentimento que dá? Frustração, desânimo. Puxa vida, peguei toda a minha reserva e coloquei aqui. Puxa vida, fiz tanto jejum, tanta oração, tantas coisas, e agora dando errado. E aí, às vezes, o inimigo fala tanto no nosso ouvido, você fala, será que orou mesmo? Será que? Será que? E não, eu fiz tudo certo. Mas então por que deu errado? Porque, infelizmente, na trajetória da nossa vida, às vezes aparecem intercorrências. E que, às vezes, nós somos pegos de surpresa com essas intercorrências. Às vezes, nós somos pegos desapercebidos. E quando somos pegos assim, às vezes estamos sem a estrutura para poder enfrentar essas intercorrências. E por causa disso, bate o desânimo, bate a frustração. Começamos a paralisar, a diminuir o ritmo. E no fim acabamos abandonando o projeto que nós começamos a fazer. Ou então, deixa a vida me levar, vida leva eu. Quantos de vocês já fizeram isso? Eu já tive projetos que orei, que sonhei, que pensei e que não deram certo. E até que a gente entenda ou se recupere ou faça alguma coisa, normalmente a gente se desanima. Foi o que aconteceu com aquele prédio. Algum problema aconteceu no meio do caminho. Talvez estava tudo planejado. Talvez possa ter sido um problema de sociedade. Um estava muito bem planejado, mas a outra parte da sociedade não estava. Assim como no casamento. A gente às vezes ora e está com muita convicção do que está fazendo. Mas o parceiro até diz que está, mas não está não. E aí as coisas começam a vir. E aí não tem um equilíbrio, não tem forças das duas partes. E aí alguém para, alguém desanima, alguém desanda. E às vezes está assim a nossa vida. Por 1, por 2, por 3, por 30 anos, deixando a vida levar. Problemas que já poderiam ter sido resolvidos e não estão. Porque eu fiquei tão desanimado que eu não quero mais mexer nisso. Eu não sei como está a sua história e não sei qual o projeto da sua vida que você desistiu. Às vezes um problema de empresa, às vezes um casamento, deu errado, não quero nunca mais ver homem na minha frente, não quero nunca mais ver mulher na frente. Perdi um filho, não quero nunca mais saber de filho. E tantas outras coisas que às vezes, por conta da frustração, a gente não quer mais saber e a gente simplesmente deixa e não faz nada. A segunda parte, o segundo item desse cenário é a empresa que foi contratada para demolir. Essa empresa, ela estudou o lugar. Ela sabia que ela estava destruindo um lugar, destruindo um prédio, implodindo um prédio. Mas não é só chegar lá e tacar a marreta. Não vai aproveitar nada lá mesmo, taca a marreta, taca uma bomba, explode tudo. Não. Precisa ser calculado. Precisa ser meticulosamente calculado, para que não cause danos, para que ainda possa aproveitar alguma coisa. E é interessante que, 1 Pedro, quando nós falamos sobre essa empresa, nós poderíamos dizer o inimigo das nossas almas. Uma empresa que nem precisa ser contratada, porque ela já sempre está ali perto, querendo implodir a nossa vida para trazer ao chão. 1 Pedro diz assim, 5:8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês e de mim também, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se nós formos adaptar a implosão, então tomem cuidado. O diabo, com a sua empresa, está preparado para implodir a sua vida
e trazê-la em segundos para o chão. Mas o que a Bíblia diz? Estejam alertos e vigiem. O que nós falamos lá no começo? Aquele que julga estar em pé, cuidado para que não caia. E é interessante, como eu disse, que na nossa vida nós não precisamos contratar uma empresa para nos implodir. As circunstâncias, o inimigo já sempre está ao nosso redor, arrumando, querendo, esperando uma brechinha, como eu disse, uma pedrinha, para colocar no nosso caminho, para a gente tropeçar. Sabe uma das coisas pequenas que faz a gente deixar brechas para o inimigo implodir na nossa vida? Desespero. Começamos a passar por algum problema, bate o desespero. Quando nós nos desesperamos, a gente consegue pensar, a gente consegue calcular, a gente consegue ter esperança. É só desespero. Corre para cá, anda para lá, pensa, reclama, murmura, chora, não dorme. Quando bate o desespero, é exatamente que o diabo precisa dessa brecha para implodir a mim e a você. Sabe uma outra coisa que é uma brecha? Parar de sonhar. Só porque não deu certo ou não está caminhando como eu gostaria que fosse, eu paro de sonhar, não vale a pena. O pessoal fica me chamando como sonhador, como, ai meu Deus, como viaja na maionese. Não vou sonhar mais, deixa as coisas acontecer. Se acontecer, aconteceu. Tudo que o inimigo precisa, parar de sonhar. Porque quem não sonha não faz projeto. Quem não faz projeto não tem alvo. Quem não tem alvo, paralisa. Quem paralisa, morre. É tudo o que precisa. Ele não precisa nem implodir, é só ele fazer assim, ó. Tum, cai por terra. Desistir é uma brecha que o inimigo também precisa. E se tem uma coisa que a gente facilmente faz é desistir. Mas desistir não está no calendário, no vocabulário de Deus. Só existe uma coisa que nós devemos desistir, do pecado. Das outras coisas nós não devemos desistir, nós temos que tentar, nós temos que batalhar. E quando eu falo de desistir, fala assim, não, mas é uma situação que estava me trazendo problema. Eu estou falando de desistir de vida, desistir da sua vida, desistir de se amar, desistir de construir, desistir de conquistar, desistir de lutar, desistir de esperar, desistir de sonhar, desacreditar, se acomodar. Se tem uma coisa boa para o inimigo, de brecha, para destruir a nossa vida, é gente acomodada. Não vai não, assim está bom. E aí, nós vive, então nós fica assim? Não. Você não pode se acomodar, porque Deus te deu saúde, te deu inteligência, Ele te dá estratégia, sabedoria, e você pode vencer, e você pode sonhar, e você pode conquistar, e você pode crescer. Mas quando nós começamos a achar que está bom do jeito que está, não vou mexer não, deixa. É a brecha perfeita para o inimigo fazer, implodir aquilo que há tanto tempo você tem construído. Como nós falamos, aquele que se julga firme, cuidado, vigie para que não caia. E nós temos a terceira parte do cenário, que é a multidão. Quando eu fiquei pensando lá no prédio, por anos ali, a gente está, quanto está? 5 anos, ou 6 já, indo para 6 anos morando ali. Todas as vezes que nós passamos ali, e eu acho que assim como nós, outras pessoas passaram e olharam aquele prédio, vendo aquele prédio abandonado. Com certeza alguns deviam ter dito, que judiação, isso tudo parado. Ou então outro pode ter dito, se esse lugar fosse meu, eu faria outra coisa, eu não teria abandonado. Ou então, nossa, o bairro é tão bonito,
É uma das ruas mais bonitas do bairro. Olha os prédios que tem ao redor. E esse prédio feio parado aqui está deixando a rua feia. E por fim, 30 anos aquele prédio ficou parado. Não foi feito nada, ou tentaram se fazer e não conseguiu. Mas por que agora decidiu? Primeiro porque negociou. Mas antes de negociar aquele lugar, foi porque começaram a reclamar que tinha os noias, os drogados, invadindo o espaço. E aí a vizinhança começou a se sentir incomodada e em risco. Por isso que elas já não estavam preocupadas com o prédio, mas estavam preocupadas com elas mesmas, com a sua segurança, com o jeito que estava acontecendo, o que vai acontecer conosco. E aí começaram a reclamar e a denunciar, óbvio. É mais ou menos isso que acontece com a vida, às vezes, de pessoas. Elas estão no meio de várias outras. E às vezes essa pessoa está passando por problema. E em volta dela tem várias pessoas vendo que ela está passando por problema. E às vezes é você que está passando por problema, eu estou passando por problema. Inseridos no meio de uma multidão, de um monte de vizinhança. Mas ninguém faz nada até que seja atingido. E quando eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, meu Deus, 30 anos, se eu estiver ao lado de alguém por tanto tempo passando problema, e eu não ter sensibilidade e empatia para fazer nada, e achar que eu devo reagir só quando aquilo começa a me incomodar, não é isso que a Bíblia me ensina a fazer. Eu estou olhando somente para mim. Até mesmo porque quando nós somos o problema, quem está passando o problema, o que a gente espera? Quando você passa por algum problema, principalmente na casa do Senhor, o que nós esperamos? Poxa vida, tenho irmãos aqui de oração, é uma igreja, precisa estar sensível. Não é nem porque eu falo, mas será que não tem sensibilidade para poder perceber que eu não estou bem, que eu estou empurrando? E sabe qual que é o mais triste? É que às vezes até se percebe, mas ema, cada um com o seu problema. Eu não vou lá mexer, porque depois eu vou ter que ficar cuidando, e quando a gente se mete no problema dos outros, o problema passa a ser nosso, é melhor ficar quieto. Mas se aquele problema começa a te atingir, não, agora tem que resolver, né? Só que não resolve, porque você está com empatia ou preocupação com a pessoa, mas é porque você está preocupado consigo mesmo. E é interessante como no nosso mundo hoje, com tanta tecnologia, com tantas possibilidades, as pessoas cada vez mais estão se fechando. Nós temos mais recursos para fazer as coisas acontecerem, e no entanto nós estamos cada vez mais fechados em nós mesmos, não olhando para o lado. A gente até quer que as pessoas olhem para nós quando nós estamos com problemas, mas às vezes nós não olhamos o outro quando o outro está com problema. E sabe quando é pior? Quando alguém está quase para implodir dentro da nossa casa e a gente não está fazendo nada. Nós estamos no mês de setembro, que nós vamos entrar, mês do suicídio, aonde vem a conscientização do suicídio. Vocês já ouviram, já devem ter conhecido quantas pessoas se suicidaram e a família não percebeu os sinais que aquela pessoa estava dando. Uma vida, um prédio de vida sendo implodido e todos ao redor não perceberam. E eu comecei a pensar, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Porque eu fiquei com vergonha de estar no meio da multidão. Quando eu olhei aquilo, tudo bem, aquilo era um material. Mas eu fiquei, Senhor, tenha misericórdia. Eu não quero que ninguém caia com 7 segundos na minha frente. E eu não vou fazer nada. E eu não fiz nada. E eu não percebi. Tenha misericórdia. Porque às vezes o que acontece? Aquelas pessoas, às vezes, e nós fazemos isso. Não adianta você falar que não, que nós fazemos sim.
Sabemos que alguém está com problema, sabemos que alguém está com dificuldade, mas para a gente não se meter em problema, a gente não faz nada, fica de lado, para não trazer nada para si. Mas a gente fica com a câmera dos nossos olhos, olhando, com os nossos fones, que são os nossos ouvidos, ouvindo tudo o que está acontecendo. E no primeiro momento a gente pega e julga. Nossa, você viu a Mari? Olha quanto tempo está nessa situação. E o que eu fiz para a Mari, para mudar a situação? Nada. Só estou esperando ela implodir. E depois falava, sabia, estava na cara, já estava ruindo. E às vezes nós fazemos assim, nós estamos num mundo tão egoísta, e que nós às vezes caminhamos no meio de um monte de gente, mas andamos como se estivéssemos sós. Às vezes nós gritamos com os olhos, com a alma, e um monte de gente ao redor, e ninguém nos escuta. Mas quando nós estamos com problemas, nós queremos que as pessoas escutem. Sabe o que a Bíblia diz? Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. E aí eu falo, Senhor, tenha misericórdia. Porque nós somos tão enganados, tanta gente passando a perna na gente, que a gente fica mais duro. A gente fica mais duro. Eu não gosto de dar dinheiro para as pessoas que estão... Não é qualquer pessoa que vem, por exemplo, na rua, no sinal, que eu me compadeço. Mas há um bom tempo eu tenho falado para o Senhor que eu quero ter sensibilidade. Porque eu sei que existe um monte sem vergonha, que está ali fazendo de coitado, e aí você vira lá do lado, tem lá jovem, põe um velhinho, como nós vimos outro dia, uma senhorinha pedindo, e a filha encostada, esperando a velhinha entrando. Eu falei, dá vontade de ir lá e dar uns tapas nela. Ou então aqueles que querem ir lá, estou com fome, mas você fala assim, olha, tudo bem, vou te dar, mas você pode me ajudar? Não, eu não posso. Ou então um marmitex ou uma corotinha? Uma corotinha. Então, é claro que nós somos às vezes enganados, e isso endurece o nosso coração. Mas nós temos uma ferramenta, que é o Espírito Santo, que habita em nós, que através da oração ele pode dizer, esse você tem que ajudar. Então, todas as vezes que para no sinal, geralmente sou eu que incomodo o pastor, e falo para ele, bem, volta. Não, volta. Compra. Geralmente a gente não compra e não fica com a coisa, pede para outra pessoa. Então eu tenho tido o cuidado para poder saber de fato pessoas que estão com necessidade e diferenciar. Isso é um espírito de discernimento. A gente pode orar e pedir a Deus que dê esse discernimento. Mas a gente pega, faz o contrário. Endurece o coração, esfria e fala, ninguém serve, ninguém presta. Mas você já imaginou se você tiver que chegar ao ponto de ir para a rua para poder procurar recurso e alimento para a sua casa? A humilhação. Me lembro da minha mãe, quando nós éramos pequenos, e passou por muitas lutas, trabalhando, e 7 filhos, viúva. E às vezes, por alguma situação do trabalho, né, ela sempre trabalhou com área de comida, e aí a minha mãe colocava a bolsinha aqui, e falava assim, mãe, onde a senhora vai? Eu vou procurar recurso. E ela voltava com recurso. Mas eu fico imaginando, e depois as histórias, enquanto criança nós não sabíamos, ela não contava, mas depois de maior, quando ela contava onde foi que ela pediu recurso, quantas vezes precisou se humilhar para poder pedir alguma coisa, para ajudar, um crédito, posso comprar para pagar depois, posso fazer isso. E aí eu fico pensando, imagina se as pessoas tivessem se endurecido e não tivessem ajudado minha mãe. Talvez nós teríamos passado fome, o que nunca passamos. Tinha 2 coisas que ela fazia. Primeiro ela orava, e depois ela ia. 1 João 3, 17 e 18 diz assim, presta atenção, se nós não podemos às vezes estar nessa situação. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade,
não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ah, não, mas eu não tenho. Não tem mesmo? Ah, desculpa, eu não tenho. Aí a pessoa vai embora, você sabe que você poderia ter ajudado, e você vira e para na primeira lanchonete para tomar um belo lanche. Você não tinha. Eu não tinha. Tiago 2,15 diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? E aí eu pensei mais ainda, quantas pessoas chegam até você e chegam até a mim, e falam assim, eu não estou bem. Aí você fala assim, vai dar tudo certo. Fica tranquila que vai dar tudo certo. Tchau, Pai do Senhor, amém, glória a Deus, e vai embora. Não fiz nada. Nem coloquei a mão sobre a pessoa e falo assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, a minha oração. Vem aqui. Em nome de Jesus, Senhor, vem aqui, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu não sei como resolver, eu não tenho recurso, mas eu posso orar. E juntos, unidas em oração, o Senhor vai fazer o milagre, vai fazer alguma coisa na vida dessa pessoa. Mas às vezes nós somos tão vítimas de nós mesmos, ou então tão egoístas, como o pastor sempre diz, tão cheio de nós mesmos que não cabe mais ninguém. Por isso que a gente fala, vai dar tudo certo, fica tranquila, e não faz nada. É igual querer pregar para uma pessoa que está morrendo de fome. Vai adiantar, irmão Sérgio? Claro que não, primeiro dá comida para ela, porque ela está morrendo de fome. O som mais alto que ela escuta é da barriga, não é o que a gente está falando. Mas a gente pega e faz o quê? Não, já fiz isso daqui, tá bom. Já está muito de ganhar. O amor de muitos se esfriaria. E isso é tão sutil que a gente entra no meio da multidão. E aí, às vezes, sem perceber, nós estamos lá, todo mundo, fazendo contagem regressiva, né, Esther? Tinha uns palhaços lá que ficavam, 1, 2, aí o pessoal, brincadeira, e todo mundo dava risada. Mas às vezes nós fazemos assim, fica olhando ao redor e fica fazendo contagem regressiva para ver alguém, principalmente quando a gente acha que não merece. Essa pessoa não presta, o resultado dela é esse. Mas nós esquecemos que a palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, inclusive os nossos inimigos. Talvez não sirva para andar comigo, mas carece da minha oração, carece da misericórdia do Senhor, para que não venha a implodir. Quantas vezes nós somos essa multidão que só assiste de braço cruzado? Ou então vemos o outro cair, e a única coisa que nós fazemos é filmar, fotografar, ouvir, para colocar na rede social como furo de reportagem. Eu estava ali do lado. Não fez nada, era melhor que não tivesse. Mas a minha pergunta nessa noite para você é, em qual parte desse cenário você está se encaixando agora, nesse momento? Você é o prédio que está prestes a ir para o chão? Está abalada a sua vida, está estagnada, está abandonada, está fraca. Você é esse prédio que está quase para ruir? Ou você é aquele que se presta para fazer o papel do inimigo, julgando, falando mal, ajudando a destruir ou a desanimar alguém, sem ter sido contratado para tal coisa? Ou então, você e eu somos a multidão, que ficamos assistindo e não fazemos nada, a não ser reagir se incomodar alguma coisa comigo. Ou então, estou preparadíssimo para registrar o que vai acontecer na vida do outro, para contar imediatamente para o outro também.
Mas eu tenho uma palavra de esperança, porque senão parece que é uma palavra de desgraça que eu estou falando para vocês. Mas primeiro, precisamos ver a nossa realidade, aonde nós estamos, para depois termos uma reação. E a minha palavra de esperança para mim e para você é que não importa se você é o prédio que está prestes a cair. Não importa se você até agora tem se deixado prejudicar alguém. Você tem sido, eu tenho sido motivo de alguém estar sendo prejudicado. Ou não importa se você tem sido parte da multidão que só assiste e contempla a queda do próximo. Jesus é a solução para a mudança de todo esse quadro. Ele pode restaurar a sua vida se você estiver prestes a cair. No estalar dos dedos, Ele pode fazer com que a sua estrutura seja totalmente modificada. E ao invés de a sua vida implodir, Ele faz com que ela seja firmada e se levante. Esse é o nosso Jesus, a esperança que nos garante mudança de vida. Ele pode fazer você ser bênção ao invés de maldição, boca maldita, fofoqueiro, fofoqueira. Ele pode te fazer de bênção. Ao invés de você criticar, só ver o que está errado, começar a ver o que é bom, estender as mãos, compartilhar, ter empatia, repartir e parar de se vitimizar, ou então de ficar apontando o dedo dos outros para que os outros não apontem o dedo para você. Porque às vezes nós ficamos falando tanto dos outros para tirar nós mesmos de cena. Mas na verdade a nossa insatisfação, às vezes a gente passa para os outros e acusa os outros aquilo que nós mesmos somos. Mas Jesus, que é a nossa esperança, é a solução para a mudança de qualquer quadro, pode fazer com que as nossas bocas, ao invés de sair palavras de maldição, saiam palavras de bênção. Nós vamos começar agora uma campanha de murmuração. Não vou murmurar. E vocês vão ver, porque nós já fizemos isso, o quanto eu e você nós murmuramos. E todas as vezes que nós murmuramos, nós deixamos de ter uma expressão de gratidão. Então, essa campanha é a mesma que Jesus fazendo com que os nossos lábios possam sair palavras de bênção, de gratidão, de louvor, de adoração. E Ele pode também mudar o seu coração e o meu coração, para sermos mais sensíveis àqueles que estão ao nosso redor. Principalmente aqueles que estão na nossa casa. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, da sua própria casa, é pior do que o infiel. Às vezes você vem na casa do Senhor e ajuda todo mundo, mas você não é capaz de ajudar um ente da sua família aí. Você não é capaz de ouvir, de orar, de evangelizar. Mas na igreja, eu sou evangelista. Na igreja, eu faço o que me pedir. E está vendo a sua família toda, a minha família toda indo para o inferno. E não faz nada. Só espera assistir ruir. Deus pode mudar o meu coração e o seu coração. E nós temos o que o pastor pregou no domingo. Onesíforo. Alguém que traga ânimo, refrigério, conforto na vida de alguém. Nós não precisamos ser a multidão. Nós não precisamos ser os curiosos. Nós precisamos ser servos e agentes de bênção. Que Deus pode falar, Senhor, pode contar comigo. Me envia. Mas é meu inimigo, tudo bem, estou no nome do Senhor. Não é para morar comigo, é para orar, é para abençoar. João 10:11 diz assim: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas olha a nossa esperança. Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O Senhor deu a vida por nós, para que nós possamos ter uma vida abundante. Não somente para usufruir, mas para repartir, para abençoar, para ser refrigério na vida de outras pessoas. Salmos 33, 20 e 22 diz assim:
A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Eu quero que você fique em pé. Um evento que eu estava tão empolgada em ver, um prédio implodir, me causou uma semana toda de reflexão. Uma semana toda de reflexão. E eu queria que você também pudesse refletir um pouco mais. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está aí, batendo a porta. E nós teremos que prestar contas das coisas que a gente faz e deixa de fazer. Não estamos em tempo de brincadeira. E sabe uma coisa? Eu não quero ser parecida com o mundo, porque eu não sou do mundo. Então eu preciso ser diferente. E você precisa ser diferente. E o que nós estamos fazendo para sermos diferentes? Eu quero que você feche os olhos e você veja aí. Em que lugar você está? Em que lugar você está? Você é a casa que está quase caindo? Você é aquele que está sendo usado para poder perturbar a vida de alguém, destruir a vida de alguém? Ou você é aquele espectador que só fica assistindo e não estou nem aí, não é meu problema, não quero nem saber? Eu não sei em que lugar você está. Mas com certeza, mesmo que você não se ache em nenhum desses lugares, você precisa estar em um lugar. Servo, filho, que tem coração generoso, bondoso, sensível àqueles que estão ao seu redor, começando os da sua casa. Se estenda para a sua vizinhança, se estenda para os seus amigos, se estenda para a igreja, se estenda para as pessoas que passam na rua. E você às vezes é capaz de ver que alguém está com problema, mas não para poder acolher, não para acudir. Quantas vezes eu e pastor paramos na rua por ver alguém chorando, ninguém nos chamou, mas passamos e falamos: não, eu tenho que voltar, desculpa, não quero intrometer na sua vida, mas eu preciso saber se eu posso fazer alguma coisa. Se você está chorando, alguma coisa está acontecendo. Me lembro da minha irmã uma vez passando rápido pela ponte lá em Americana, e ela por alguma razão viu que uma pessoa estava na ponte, e ela sentiu que aquela pessoa ia se jogar. Ela saiu correndo do carro, e por questão de segundos aquela pessoa ia se jogar. E ela chegou lá, abraçou a pessoa e falou: Jesus te ama, não faça isso. Mas às vezes nós estamos vendo essas coisas ao nosso redor e não estamos fazendo nada. Só estamos aplaudindo prédios sendo implodidos. Senhor, nós te louvamos e nós te exaltamos, porque o Senhor traz palavra de esperança, o Senhor traz palavras de provisão, o Senhor nos ensina, o Senhor fala conosco de várias formas. Mas eu creio também, ó Deus, que nós estamos vivendo num momento tão egoísta, que nós temos nos preocupado tanto conosco mesmo, que nós não somos capazes de olhar nem aqueles que moram na mesma casa. Às vezes estamos tão insensíveis que não estamos observando os sinais, o pedido de socorro, porque estamos preocupados com os nossos problemas. Mas não é isso que a tua palavra nos ensina. Não é isso que a tua palavra nos ensina. Porque enquanto nós servimos ao outro, o Senhor levanta pessoas para nos servir. Enquanto nós cuidamos do outro, o Senhor cuida de nós. E às vezes nós deixamos passar por isso. E é por isso que isso tem refletido de uma forma tão negativa na tua igreja. Quando se pede socorro, quando se pede alguma coisa, quando se pede para se voluntariar para algo, nós não nos colocamos para nada, porque estamos tão ocupados conosco mesmo, tão cheios de nós mesmos, que não tem de fato espaço para ninguém. Não é isso que o Senhor nos ensinou.
Não é isso que o Senhor nos ensinou. A tua palavra diz que é melhor dar do que receber. Dar e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Mas a gente só consegue viver isso se nós também fizermos, estendermos as mãos. Então, Pai, nessa noite, nessa reflexão que o Senhor falou comigo na semana toda, e eu pude passar um pouco para os meus irmãos, que eles também possam analisar as suas vidas e saber aonde estão, como estão. Porque o que nós queremos, ó Deus, é sermos instrumentos nas mãos do Senhor, sermos agradáveis ao Senhor, sermos obedientes. E ser cristão é ser pequeno Cristo. Será que estamos parecendo com o Senhor? Será que as pessoas olham as nossas vidas e veem o Senhor? Será que temos sido reconhecidos na multidão como aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus? Ou temos sido agentes secretos do reino, que não queremos que ninguém veja? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Estamos vivendo um tempo onde o Senhor nos pede posicionamento. Não está nos pedindo para ficarmos dentro das nossas cavernas. O Senhor está nos pedindo para sair, para mostrar a nossa cara, nosso posicionamento e declarar quem somos e a quem pertencemos. E isso só é visto não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós fazemos. Então desperta-nos, ó Deus, como uma igreja viva e real, que não brinca, que realmente permanece no Senhor e o Senhor permanece em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos faça refletir, e que nunca mais possamos deixar de refletir nessas coisas e deixar tantas pessoas passarem por nós sem serem abençoadas. Podemos até não ter ouro e prata, mas nós temos algo especial que podemos dar para qualquer pessoa que chegar a nós: o Senhor Jesus, a palavra de esperança, de salvação, socorro bem presente na hora da angústia. E nós queremos levantar essa bandeira e queremos alcançar a vida de todos aqueles que passarem por nós. Trabalhe em nosso coração, tenha misericórdia de nós e nos ensine, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém. Eu não chamei o pastor, porque eu acho que ele deve estar atendendo lá o homem das empanadas, mas a minha oração é que você saia daqui refletindo sobre isso, assim como eu tenho refletido toda essa semana. Que Deus possa ver em você um canal de bênção. Se você não tiver na hora o que oferecer, achar que não tem, você tem uma palavra de amor, você tem um abraço, um sorriso para dar, e muitas pessoas estão precisando de nós. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, e que a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos possam crescer, possam se desenvolver, e nada e ninguém possa tentar destruir, porque a bênção do Senhor está sobre vocês, está sobre nós. Que o Senhor os abençoe e os leve em paz, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço aí e fala assim, ó, para o outro: eu quero ser bênção na sua vida.